E hoje é quinta-feira, dia de bem-estar animal. Hoje com o professor Matheus Paranhos. Professor Matheus, que também tem como convidada a Lívia Magalhães, que é zootecnista e professora da FASU, lá de Uberaba, hoje para falar um pouquinho de como implementar ações para promover o bem-estar animal em fazendas leiteiras. Bom dia, Lívia, obrigado pela participação. Bom dia, professor Bom dia, Matheus. Tavinho. Bom dia, professor Matheus Paranhos. Todo dia é dia de bem-estar animal, né? Mas na quinta-feira a gente faz questão de relembrar sempre para as pessoas que todo dia é dia de bem-estar animal, professor. E é assim, vaquinha leiteira com um bom bem-estar animal, bem cuidada e calminha, produz leite mais gostoso. Ô, Tavinho, bom dia a você, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Hoje a gente vai bater um papo aí com a Lívia. A Lívia tem uma história bonita, tanto na formação acadêmica dela, na graduação, na pós-graduação, mas também na vida aí no campo, trabalhando, dando consultoria sobre a implementação de boas práticas de bem-estar animal em fazendas leiteiras, né? Então, estou muito contente de ter a Lívia aqui com a gente. Bom dia, Lívia. Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Para mim é um prazer, uma honra receber esse convite e é sempre muito gostoso poder bater essa bola com o senhor sobre esse conceito tão importante que faz parte da nossa vida profissional, que é o bem-estar. Muito legal, Lívia. Eu vou aproveitar o tema da entrevista de hoje, né, e já transformar ela numa pergunta, né? Como é que a gente pode implementar essas ações para promover o bem-estar animal em fazendas leiteiras, Lívia? E conta um pouco de como isso pode ser feito. É a pergunta do milhão, né, professor? Geralmente as pessoas já nos perguntam esperando que a gente vai trazer aquela receitinha de bolo, aquela fórmula mágica. Mas o que a gente tem que, primeira coisa, levar em consideração é que para você implementar as boas práticas de manejo, você deve ter uma mudança de pensamento. Você deve considerar que você tem que fazer sempre o melhor, porque isso é algo bom, é a melhor coisa que se tem a fazer somente por essa responsabilidade. Nós que lidamos com a cadeia produtiva do leite, nós temos uma responsabilidade ética, como a forma que nós manejamos os animais. Então, isso é muito importante. É preciso que nós que estamos na academia e trabalhamos com extensão, produtores, trabalhadores, laticínios, empresas, todas essas instituições comecem a entender a importância de adotar as boas práticas de manejo. E ela começa com uma mudança de atitude. É começar a entender que aquilo que a gente fazia, há outras formas de fazer. Nós não podemos deixar que falhas de manejo ou mau manejo se tornem algo comum na fazenda somente pelo fato de que eu não sei como fazer melhor. Então, com base nos estudos que a gente tem feito na prática, eu acho que a gente tem muitas recomendações bacanas para poder mostrar para esses trabalhadores, para esses produtores, que assim como o Tavinho falou, que uma vaca mais bem manejada, uma vaca tranquila, vai produzir mais. Isso é bom para quem trabalha com ela, isso é bom para ela que vai produzir melhor, e isso é bom para o consumidor que vai receber um produto que tem essa origem de qualidade. Então, o primeiro ponto é uma mudança de atitude e de pensamento. Esse é o ponto-chave para a gente implementar as boas práticas. Muito legal. Você sabe que a tua resposta me fez lembrar de uma frase muito importante da doutora Temple Grandin, que é: quando o errado se torna normal, né? Nós não podemos deixar isso Exato. acontecer, não podemos deixar o errado se tornar normal. Olivia, de acordo com a sua experiência, quais as principais dificuldades para ter sucesso nesse trabalho de implementação das boas práticas de bem-estar animal? Frente a esse posicionamento de mudança de atitude, professora, esse é o ponto mais, assim, é o nosso maior gargalo em relação ao trabalho no campo. É mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente, é ter esse comprometimento. E quando eu falo desse comprometimento, nós estamos envolvendo desde o dono do negócio até quem está lá na ponta trabalhando no dia a dia da fazenda. É ele entender que o manejo dele diário, ele pode ir além daquilo que ele tá fazendo todos os dias. Então, esse é o ponto mais importante. A gente tem que começar a trazer
mais orientações. Os produtores, os trabalhadores, eles têm que estar ávidos a buscar mais e entender que quando eu faço melhor, isso é bom para todo mundo. Então, a maior dificuldade é como que eu torno um hábito uma pessoa que já está trabalhando de uma forma há 10 anos, há uma década, né? Que é geralmente o que a gente vê. Tem fazendas que têm um turnover muito mais alto, mas é como é que eu mudo a atitude das pessoas. Eu, nos meus primeiros anos, o senhor pôde vivenciar isso, eu acho que eu subestimei muito a capacidade das pessoas de entender aqueles conceitos. Às vezes a gente chega com uma orientação achando que ela não vai entender o porquê que ela tem que fazer isso. A gente já chega falando que ela deve fazer. Uma vez que você apresenta para um trabalhador que quando ele cura o umbigo da bezerra, bem curado, que isso vai facilitar a vida dele, porque essa bezerra vai ser mais saudável. Ele não vai ter problema de fazer tratamento das bezerras, algo que os tratadores não gostam muito de fazer, e que isso vai ter uma resposta positiva para ela lá no futuro, ele é capaz de entender isso e ele é capaz de começar a ter essa mudança de atitude. Então, esse é a minha maior dificuldade que eu vejo no campo é a mudança de atitude, que requer tempo e esclarecimento. Eu ia te perguntar o que você faz para superar essa dificuldade, mas aparentemente, pelo menos parcialmente, você respondeu. Você quer complementar com alguma coisa? Geralmente é buscar o conhecimento. Às vezes a gente faz uma coisa porque a gente acha que não tem como fazer diferente, né? Então, os produtores, os trabalhadores em si, eles têm muita empatia com os animais com que eles trabalham, eles conhecem. Às vezes falta só esse ajuste fino, né? Nas fazendas em que eu comecei a trabalhar e que a gente vivenciou vários pontos disso por exemplo, nós fomos implementar numa fazenda no sul de Minas, falando que a escovação diária das bezerras é algo muito importante a ser feito. E a gente ficou muito receoso, falou, como é que nós vamos falar para esses trabalhadores que estimular positivamente essas bezerras, ou seja, escová-las, essas 300 bezerras que tem aqui em fase de aleitamento, durante 5 minutos é importante. E aí a gente considerou, falou, não, 5 minutos é muito tempo, vamos conversar com eles então para que isso se reduza para 1 minuto, que isso vai facilitar mais o trabalho deles e eles vão se sentir mais motivados a fazer. E no dia da reunião da equipe que nós estávamos fazendo para fazer essa implementação, esse ajuste fino da estimulação tátil das bezerras que é tão importante, os próprios trabalhadores falaram para nós que 1 minuto era muito pouco, né? Porque eles tinham visto o resultado, eles estavam vendo que as bezerras, quando eles escovavam elas, eram mais fáceis de ser manejado, o trabalho ficava mais agradável e que eles não queriam testar 1 minuto, eles queriam testar 2 minutos. Então, às vezes a gente tem um receio maior do que os trabalhadores têm. E a gente tem que quebrar um pouco esse medo e entender que essa mudança de atitude, sim, ela acontece, precisa de tempo, mas sim, ela acontece. E quando acontece, é bom para todo mundo. Muito legal, hein, Lívia? E a produção de leite e a produção leiteira envolve muitos animais, são mantidos em condições diferentes, vacas em lactação, vacas secas, bezerros. Por onde se começa esse trabalho, Lívia? Olha, professor, quando a gente vai trabalhar com programas de bem-estar na fazenda, a gente sempre começa por onde está o problema, né? Então, se a fazenda tem uma alta mortalidade de bezerras, nós vamos começar por ali. Se a fazenda tem um alto número de vacas reativas e isso está dando problema no manejo da ordenha, nós vamos começar dali. Mas a gente tem que entender que a fazenda leiteira ela tem uma oportunidade muito grande, porque na maioria delas, as bezerras nascem na fazenda e elas ficam ali até a fase adulta, até chegar lá na sala de ordenha. Então, se a gente tem essa possibilidade, a gente tem que entender que a origem desses problemas, elas estão ali na fazenda. E geralmente tudo começa com o nascimento do bezerro. Então, quando a gente vai começar a pensar num programa de bem-estar animal, é lógico que a gente tem que focar no problema, mas a gente tem que entender que esses problemas têm origem. E geralmente essas origens começam lá no nascimento da bezerra. Por exemplo, quando eu não colostro bem uma bezerra, quando eu não curo bem o umbigo, quando eu não assisto a um parto, quando eu não ofereço uma instalação que promova conforto, que seja boa para essa bezerra em questão sanitária.
Então, eu já começo a errar dali. As pessoas às vezes param e falam, mas problema de colostragem é um problema de bem-estar animal? Curar umbigo é um problema de bem-estar animal? Obviamente que é. Uma vez que afeta o estado da bezerra, isso se torna, sim, um problema de bem-estar animal. Então, tudo começa com o nascimento da bezerra. Se a gente começa a fazer um bom manejo ali, então eu já tenho uma bezerra bem colostrada, uma bezerra bem curada ao umbigo, e eu começo a me aproximar dela, ter interações positivas com ela. E ela começa a entender que a adaptação dela é melhor, que ela vai comer melhor, que ela vai tomar leite melhor, porque tudo que ela está vivendo é satisfatório. Isso é bom para a bezerra, é bom para quem maneja, e é lógico que é bom para a produção, porque uma vaca com melhor grau de uma bezerra, perdão, com melhor grau de bem-estar, vai produzir melhor. Então, esse é o ponto-chave. É você entender que tudo começa com o nascimento do bezerro, porque às vezes a gente vai ter uma vaca muito reativa lá no fosso e a gente quer resolver o problema lá no fosso. Nós vamos conseguir? Vamos conseguir, é possível. Só que o seu trabalho se torna mais fácil quando chega lá no fosso uma vaca mais bem adaptada, uma vaca com uma resposta comportamental positiva, uma vaca fácil de ser manejada, porque ela é resposta do ambiente em que ela foi inserida. Então, um bom ambiente produz um bom animal. E essa historinha começa no dia que ela nasce. Que legal. Escuta, para chegar nesses resultados aí que você descreveu, é preciso muito investimento, Lívia? Olha, professor, esse é outro ponto da pergunta do milhão. O investimento, a gente sempre está relacionando isso com altas tecnologias, né? Vamos dizer assim, para eu ter um bom manejo de bezerras na recria, eu preciso ter um coxo eletrônico, eu preciso ter alimentadores automáticos, eu preciso... Na verdade, toda adoção de tecnologia, ela vem a seu favor, ela vem para te ajudar. Então, se você entender que tudo começa quando nasce o bezerro, e até ele chegar lá na vaca, então até essa bezerra crescer, entrar na desmama, passar pela recria, entrar na puberdade e entrar lá na sala de ordenha, ela tem um longo caminho a ser percorrido. E todos esses caminhos na fazenda nos dá oportunidades. Então, nós temos uma série de oportunidades para manejar bem esses animais. Uma mudança de atitude, por exemplo, monitorar bem os animais, fazer ronda, passar por eles, a própria estimulação tátil, o não bater, o não gritar, você cuidar melhor dos animais na questão da sua atitude frente ao manejo dos animais, isso é algo que requer pouco investimento, né? Requer mais o que nós comentamos no início, a mudança de atitude, requer mais o seu compromisso em relação a isso. É lógico que às vezes a gente tem que buscar orientações, e isso vem de treinamentos, mas a mudança de atitude é o primeiro ponto. E quando a gente começa a fazer bem uma fase, isso vai motivando todas as outras fazendas. Por exemplo, às vezes eu tenho um problema lá na minha recria. E aí eu tenho alto número de tristeza parasitária, bezerras com pneumonia, e eu começo a focar naquele problema, eu começo a resolver isso. Isso torna uma onda motivadora, porque as pessoas começam a perceber que aquela pessoa mudou a atitude, ela prestou mais atenção nos animais, ela passou a alimentar melhor, ela passou a manejar melhor, e aí todo mundo da fazenda vai querer fazer igual. Geralmente essa onda acontece nas fazendas em que a gente assiste. Então, quando a gente fala de investimento, é óbvio que em tecnologia é muito importante, principalmente quando a gente fala em promoção de conforto, mas a mudança de atitude é você se posicionar e tentar fazer o melhor, às vezes requer pouco investimento. E é por aí a parte mais importante para a gente ter uma promoção do bem-estar animal numa fazenda leiteira de fato. Olívia, esse assunto é incrível. Ele tem. Daria para a gente ficar conversando aqui horas, mas lamentavelmente o nosso tempo terminou. Entendeu? Eu te agradeço muito a tua participação. Ficaram algumas perguntas aqui pendentes, que vai ficar para uma próxima vez, com certeza a gente vai convidá-la novamente para complementar esse bate-papo aqui, tá bom? Muito obrigado pela tua participação e, Tavinho, tô devolvendo a bola para ti aí. Tá bom. A gente faz que o Tom Cruise não faz Missão Impossível 1, 2, 3, 4, 5. A gente faz bem-estar animal com vaca leiteira 1, 2, 3, 4, 5. Faz a série, não tem problema. Obrigado, professor Matheus Paranhos. Obrigado, Olívia. Um abraço a todo o pessoal aí da FASU e de Uberaba, sempre uns queridos nossos, sempre. Inclusive você, Olívia. Até a próxima. Tchau, gente.